A bola hoje está toda com você. Eu já pensei algumas Tá. coisas, mas Não, eu adoro essa troca de ideias espontânea aqui. Só me ajudem. O tema é mulheres sofrem mais por finanças? Qual é exatamente? Deixa eu mulheres ver aqui, sofrem Bebel. mais por questões financeiras. Mulheres sofrem mais por questões financeiras? Ponto de interrogação. Mulheres Interrogação. sofrem. É, isso. É uma pergunta. Tá. E eu mais ou menos respondi ela, mais ou menos não, eu respondi, na minha opinião, claro, e no minha experiência. Deixa eu acabar de colocar aqui, financeiras. Opa, já vai. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria fazer é um É disclaimer, falar assim, da uma coisa base de... rapidinho. É falar da base Então rapidinho. falam vocês da base para mim, por favor, enquanto eu acabo aqui. Tá bom. Então, assim, base é um encontro de 4 mulheres que têm a intenção de divulgar conteúdos da área de finanças, do direito. Ih, travou. E O quê? continua, Paty. E cair? Eu Você cortou. E agora? travei Tá também, bom. voltei. Voltamos. Eita ferro. Vou ter que ser a âncora aqui hoje total. Peraí. Ó, a Mônica. Espero ela. Gente, Não, Mônica. Não, segue você, complementa. Somos assim, quando uma não vai, a outra pega a bola e vai. Vamos embora. somos 4 mulheres tentando democratizar assuntos tabus, né? Relacionados a finanças, saúde mental, psicologia, família, direito, questões judiciais. Ó, ela caiu. Eu E já a volto. gente abriu esse canal exatamente para a gente poder falar desses assuntos. Cada uma de nós somos especialistas na sua área, Bebel na área de finanças, Olivia na área jurídica. Eu e Mônica somos 2 psicólogas, só que a Mônica ela é focada mais nas questões familiares, casal. Eu sou mais focada nas questões individuais, atendo mais individualmente. E juntas nós formamos a base Diálogos, porque nós acreditamos que o diálogo é a base de tudo. Nosso slogan Ótimo. ficou bonitinho, né? Ficou bonitinho, eu gosto muito dele. É E, verdade. e hoje a gente está aqui, né, para discutir essa questão feminina em relação ao dinheiro. Quando eu propus isso, quando eu propus essa conversa, eu vou pedir, Paty, fica de olho se a Mônica entra. Eu te aviso. Obrigada. Eu li um post da Elizabeth Dobal, que ela é, na verdade, dermatologista. E ela estava falando da vida financeira e o papel da vida financeira no envelhecimento. E ela se baseou em alguns dados de uma entrevista da BBC. Eu até falei com ela pelo inbox e tal, porque eu estava buscando essa entrevista, né? E eu fiquei eu já sabia, mas eu fiquei assim, nossa, os dados são um pouco assustadores. A gente fala que as mulheres já tomaram um espaço no mundo financeiro, né? Mas a verdade é que nós somos tímidas ainda. Esse espaço ainda é um espaço Muito masculino. tímidas. Ó, a Mônica aí. Ó, a Mônica. Pode entrar sim, Mônica. Deve. E vocês vão poder me ajudar muito nisso, porque eu acho que é uma questão muito emocional que impede a mulher de se apropriar desse assunto, né? Oi, Mônica, bem-vinda de volta. A gente só falou da base e eu dei uma introduzida aqui com do post da Elizabeth Dobal, que eu mandei para vocês até, né, que eu fiquei um pouco impressionada com os dados. Eu falei com ela pelo inbox, uma entrevista da BBC, e ela fala, né, que 9 entre 10 mulheres enfrentarão fortes dificuldades financeiras em algum momento. 3 de cada 4 idosos pobres serão mulheres. É duro até. Eu achei muito duro esse post dela, né?
No pós-divórcio, o padrão de vida feminino cai. Ela bota aqui questões de 60%, 70%. Assim, a gente sabe o quanto é difícil o envelhecimento e o envelhecimento sem dinheiro. E aí é que eu chamo vocês para a gente conversar sobre isso. O quanto a mulher deveria se apropriar desse destino dela, porque ela pode ficar viúva, ela pode se separar, ou até o marido pode ter algum problema financeiro grave e falte o que a gente chama, ele deixe de ser o provedor da casa, né? Qual a posição da mulher hoje? O que vocês percebem? As mulheres... O que eu percebo, eu acho melhor eu falar antes, né? O que eu percebo é que as mulheres ainda não se apropriaram desse espaço de financeiro, de saber quais são os seus custos fixos, quais são os seus custos variáveis. Mesmo quando elas ganham dinheiro, elas não sabem exatamente como é que elas gastam. E elas atendem muito mais às demandas familiares de filhos e guardam menos. Além disso, a discussão sobre o que acontece com cada um de nós em caso de divórcio ou de morte, ela não é muito aberta, não é uma discussão que ela esteja, que ela não seja 100% não interditada. Tem algumas interdições nesses assuntos quando a gente está falando entre casais. Queria saber o que vocês pensam disso. Mônica disse que pensou num monte de coisa antes de vir para cá. Um monte de coisa é um pouco de exagero. Aqui umas moedinhas aqui para trazer sorte. Pode falar. Eu falo. Tá. Não, eu me lembrei de uma fala da Chloe Madanes, que é uma terapeuta argentina, que ela diz que o sexo do dinheiro é masculino. Que, de alguma maneira, por conta da maternidade e do afeto, houve uma divisão ao longo da história que eu acho que está se modificando um pouco nessa emancipação da mulher, no equilíbrio do homem e da mulher, mas assim, a mulher ficou com o poder da tolerância, da paciência, qualidades que eram necessárias à maternidade. E os homens ficaram com outras características mais, vamos dizer assim, assertividade, poder, coisas que, de alguma maneira, intolerância, reatividade, que são questões que, de alguma maneira, trazem uma possibilidade de negociação e de apropriação da propriedade, do dinheiro, de uma forma mais consistente. Então, isso também foi um lugar, não vou dizer que a mulher escolheu, mas que ela aceitou, ou foi colocada, ou foi uma circunstância. Então, separa-se, né, a mãe da mulher empresária. A maternidade e ganhar dinheiro, e juntar dinheiro, e ser segura com dinheiro, como se tivesse assim, um conflito. No que você é mãe, você tem que ser generosa, você tem que ser abnegada. No que você é generosa, você não pode juntar dinheiro. Então, tem uma questão aí que eu acho que perpassa um pouco essa organização e esse lugar que as mulheres acabaram ocupando. Só para complementar, isso que você fala dos idosos, é que as mulheres vivem mais do que os homens, geralmente ainda, né? Então, se elas não foram preparadas e organizadas para o envelhecimento, elas mudam do binômio cuidador para o binômio ser cuidada. Então, também, se fragilizar em termos da dependência financeira com os filhos é uma forma de pertencimento. Não uma forma saudável, mas é uma forma que a gente, às vezes, encontra. A gente, mulher,
de ficar pertencendo a alguma coisa. Então, a gente antes cuidou e agora a gente é cuidada. E o dinheiro traz autonomia. E a pergunta aí que eu jogo para todo mundo é: o que é perigoso para nós, mulheres, em termos de autonomia? A minha pergunta é exatamente sobre a minha preocupação e eu acho que as grandes mudanças elas estão vindo exatamente sobre a autonomia e você ser protagonista, né, da sua história, da sua vida e para onde você pega a responsabilidade pelo que te acontece, ou não exatamente pelo que te acontece, mas como você reage a tudo que te acontece. Paty, desculpa, você ia falar. Não, então, eu fui convidada para ser coautora num livro, fazer o meu jabá aqui, é esse. Psicologia e Saúde da Mulher, né? Um guia completo para mulheres e profissionais da saúde. É um livro que só tem psicólogas e médicas. E o meu capítulo, o capítulo que eu escrevi, se chama A Mulher, o Dinheiro e a Liberdade. Eu falo, olha que bom. eu falo exatamente sobre isso, né? E eu começo falando, né, de estudos que apontam que as mulheres independentes financeiramente possuem melhor autoestima e saúde emocional. E Zago, né, ele corrobora afirmando que a dependência financeira na fase adulta, né, é um dos fatores que mais abala a autoestima e leva a doenças emocionais, né, das mulheres, depressão, ansiedade. A Olivia chegou. Tô vendo. E juntando, né, falando da sua pergunta, o que leva a isso, Bebel? Para mim, eu acredito que o que leva a isso são ainda muitas crenças, né? Oi, Olivia. Oi, gente, desculpem, estou em trânsito. Ótimo. Estou em trânsito, então estou pegando a conversa meio no caminho. Não quero atrapalhar, vou ficar quietinha aqui. Põe no mudo só que você está com barulho, por favor. Então, acho que ainda existem muitas crenças limitantes no nosso meio social, né? Seguindo os padrões da família de origem, na minha família foi sempre assim, né? O meu pai sempre, né, bancou tudo para mim. Ou então coisas como, eu tenho que ficar nesse relacionamento porque eu não vou conseguir me virar sozinha. Melhor ruim com ele, pior sem ele. Essa frase é horrorosa, mas ela é bastante comum. Coisas que a gente ouve. Mulher, não entende nada sobre dinheiro. Eu sou péssima com números. Homem sempre ganha, né, mais que a mulher. Então, acho que ainda existem muitas crenças que limitam, né? E acrescentando, né, no que a Mônica falou, eu acho que é necessário um trabalho em conjunto, né? Porque eu acho que não adianta só a mulher se empoderar, crescer financeiramente, tentar galgar um lugar igualitário com o homem profissional em questão de valores, né? De dinheiro mesmo, porque mesmo a mulher assumindo esse papel, conquistando isso, se o homem também não se apropriar, né, de um lugar de cuidador na família, não só no aspecto financeiro, eu acho que ela não vai dar conta, né? Porque só soma mais, né, mais atributos e mais coisas. E então os dois precisam, né? Precisa haver uma desconstrução, uma mudança de paradigma para isso virar algo igualitário, a gente ter, né, direitos iguais, entender a nossa questão, né, com finanças e correr para esse lugar. Ontem até, Paty, no grupo de estudos da Olivia, a gente estava falando da construção da moralidade, ela estava falando e trouxe a ética do cuidado da Carol Gilligan. E uma coisa que a Carol Gilligan fala, e que eu acho que é interessante, é que assim, o que a gente precisa, e eu acho que isso dá suporte a essa visão do dinheiro, não é sair do patriarcado e ir para o matriarcado. É da gente sair do patriarcado e ir para a democracia, que é um pouco isso que você está falando. Que eu acho que os casais hoje estão buscando isso, muito mais.
muito mais. Os homens estão entrando muito mais no cuidado e a mulher se apropriando muito mais do dinheiro. E não é mais o meu dinheiro é para os meus alfinetes, o seu é para toda a despesa da casa. Eu acho que isso está se Sim. modificando. E a mulher está entrando na divisão, mas ela também está se preparando para o futuro. Ela está se preocupando com o futuro. Agora, é uma longa história, né? Uma longa história de um papel onde ela entrou, de uma submissão a um papel que dava poder, por um outro lado. Da casa para fora fica o homem, da casa para dentro fico eu. E eu, dentro da Sim. casa, vou ter poder, né? Mesmo que eu não tenha dinheiro, mas eu vou ter o poder de saber o que se come, como é que se faz. E essa mudança, eu acho que vai trazer também para a mulher uma outra etapa na vida, onde ela vai aprender, e aí talvez a geração de vocês ou a geração dos meus netos, na hora que as mulheres envelhecerem, elas já vão ter se preparado para esse envelhecimento, porque eu acho que elas não se preparam para o envelhecimento. É verdade. Eu acho que as mulheres não se preparam. Eu fico vendo assim a questão do masculino, do feminino, né? Tem milhões de teorias de como é que a gente chegou às divisões que a gente chegou, inclusive no início biológicas, né? O ser humano é o bebê que mais dura dentro de casa, né? Ele não sai andando, então ele tem que ser cuidado por mais tempo. Então ele demanda isso de algum dos ou dos dois, que é o que a gente está trabalhando hoje em dia, que o mundo mudou, as ameaças externas não são mais as mesmas, e a gente pode começar a ter mais igualdade entre os sexos, é o que dá para perceber, e é o que a gente está trabalhando para alcançar. O que eu fico pensando é quais são as dificuldades das mulheres na hora de se colocar nesse momento mais igual, ainda não tão igual, onde a lei, e até a Olivia pode falar disso, né? A lei, ela tende a igualar na hora dos direitos. No entanto, a gente sabe que a mulher ainda ganha menos que o homem, tem uma eu vou generalizar, tá, gente? Obviamente, isso não serve para todo mundo, mas é uma média, né? A mulher ganha menos que o homem ainda e tem menos mobilidade dentro dos cargos. Ela não chega a níveis muito mais altos. Você vê poucas mulheres em níveis hierárquicos mais altos dentro das empresas, nos trabalhos, né? Então, acho que tem essa questão do feminino e, ao mesmo tempo, o homem sempre arcou com essa responsabilidade, né? E eu conheço alguns homens que se sentem muito fragilizados, tendo que prover tudo para todo mundo. Então, olha só, estou trazendo aqui um olhar totalmente diferente, atípico, mas que eu acho interessante, já que a gente gosta do diálogo e gosta das diferenças, dos diferentes e de todas as possibilidades. Que é difícil falar de todas elas, mas vamos fazendo a nossa mistura. O que eu Fala, tenho para Lívia. dizer, não, é só que assim, para o direito, formalmente, não existe qualquer diferença, né, entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais em direitos, obrigações, né, para o direito, para a justiça, desde a Constituição de 88, igualdade, né, de papéis em casa, no mundo. Outra coisa é o que acontece no mundo real, né? Do que está no papel, uma coisa. E tem que efetivar essa igualdade, né? Isso que a gente está lutando. E então qualquer tipo de discriminação pelo gênero, né? É crime. Você não pode, né, diferenciar o salário, qualquer coisa, não, né? Então, isso é o que eu tenho para dizer em relação a isso. Mas se a gente pensar também, né, na história recente e no avanço dos direitos da mulher, só a partir de 62 a mulher tem direito a CPF. Até 62, você precisava da tutela do homem para transacionar, sabe? Para adquirir o bem. Então, é muito recente isso. Vamos pensar, 62, gente, sabe? Então, as mulheres foram
tuteladas até muito pouco tempo. E esse assunto do dinheiro, dos negócios, você não podia nem ter CPF, era um assunto estritamente masculino. Então, a gente ainda está no processo, por mais que já tenha outras gerações, muita coisa já mudou radicalmente, a gente tem essa cultura, esse ranço, essa herança, né? É muito difícil. É muito difícil. Mas não é porque somos mulheres, porque tem uma explicação histórica e legal, né? Por que isso aconteceu. Não porque temos dificuldades com números, ou somos mais, né, temos mais aptidão para outras coisas. Não é isso. Não é isso. Não, realmente não é isso. A gente vem, mas era nisso que se acreditava, né? E é isso que a gente vem desconstruindo já. Não acho que se acreditava, não. É uma questão de controle. É uma questão de controle. Não é porque eu não concordo que se existiam menos direitos ou as mulheres não tinham esse compartilhamento, era uma questão de controle. A mulher era dependente, era propriedade, era subjugada aos seus maridos. Então, não é que elas não tinham esse interesse ou capacidade. Não, é porque a estrutura da sociedade se organizou desse jeito, né? Não, eu acho que a sociedade se organizou desse jeito por diversas coisas. O resultado foi controle, realmente, mas existia uma crença, e talvez pelo controle, para exercer esse controle, onde a mulher tinha um lugar específico e capacidades específicas, características específicas, e a gente está igualando muito isso, né? A gente tem até aqui um comentário do Dr. Francisco Mota, dizendo que ele discorda, que essa crença de que a mulher não atinge altos cargos não se realiza. Há cada vez mais mulheres em cargos de liderança e com muito mais sucesso. Esse discurso já está ultrapassado e vitimiza. Assim, realmente cada vez tem mais, ainda bem, né? Agora, ainda não é 100% aberto para as mulheres, não é a mesma... A estrada não é a mesma, digamos. E não é uma questão de vitimização, tá? É ao contrário, porque aqui a nossa conversa vai exatamente para esse lado. Ok, a realidade é essa. E o que a gente pode fazer para lidar com ela? Como é que a gente pode se apropriar das nossas finanças? Como é que nós podemos nos responsabilizar? Tenhamos ou não tenhamos as mesmas oportunidades. Ganhemos ou não ganhemos o mesmo salário que um homem na mesma situação. Né? Bebel, um exemplo que eu estava pensando, e vem com esse comentário do Dr. Francisco, o que eu fiquei pensando é assim, por que será que nas classes mais populares as mulheres são tão protagonistas, são tão chefes de família? Se eu pensar em todas as pessoas, assim, grandes pessoas, a maioria das pessoas que trabalharam comigo ou para mim, no sentido de ajuda, elas eram as chefes de família. Mas, Mônica, porque são abandonadas pelos seus maridos também, porque não tem essa parceria. Elas não são por escolha, por talento, elas são por falta de parceria. De opção. Falta de opção. Tem que correr atrás. A maioria das mulheres pobres, negras, pobres, são chefes de família, são mães solo, chefes de família que se viram nos 30. Mas família uniparental, inclusive, muitas vezes. Pois mas o que eu estou dizendo é que tem talento. Tem talento. Sim. É isso que eu estou dizendo. Tem talento. Entendeu? A gente não eu não questiono mais o talento, não. Eu questiono o interesse e eu questiono o nosso próprio posicionamento. E aí eu incluo todas as mulheres. Para não se vitimizar, né? Indo na linha do Dr. Francisco, o que a mulher deveria fazer para se apropriar desse... Já está na hora. Assim, a lei veio, a sociedade está mudando e nós temos que mudar junto. Então, assim, uma mulher hoje que não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta, e é irresponsável em relação ao seu dinheiro, ela vai arcar com a consequência desse relacionamento com o dinheiro. Agora, não é falta de conhecimento, não é falta de habilidade. Aí é que eu chego existe uma questão emocional por trás disso.
Vamos lá. É. Eu perdi o começo da conversa, então se eu estiver falando besteira ou alguma coisa que vocês já tenham falado, me cortem. Tá. Mas assim, a pergunta é, mulheres sofrem mais por questões financeiras? Vocês chegaram... Porque assim, é uma pergunta. Sim ou não? É estatístico. Por quê, né? Sim, é estatístico. O estatístico é que elas vivem mais, que elas... A proporção de mulheres que envelheceram mais pobres em relação aos homens é maior. 22% das mulheres europeias, não estou falando nem das brasileiras, serão mais pobres, enquanto 13% dos homens terão serão mais pobres também, ou serão considerados pobres. Então, por que a Mônica trouxe as mulheres ainda vivem mais que os homens, né? Então, talvez isso influencie nesse percentual, mas também existe ainda, como você falou, Olivia, trouxe a partir de 62 a gente passa a ter CPF, né? Então, a gente começa a ter autonomia e o quanto as pessoas estão acostumadas, tanto homem quanto mulher, a trazer essa conversa para dentro da família e o quanto tem afetado muito mais as mulheres do que aos homens um divórcio tardio, ou até um divórcio em algum momento em que a construção foi conjunta, ou que as combinações foram no caso, deixar a mulher mais para o cuidado e o homem mais para prover. E isso eu falo homem e mulher, no entanto, pode ser um casal homossexual, onde tem uma divisão de tarefas. Um vai prover, o outro vai cuidar. Eu já assisti isso, eu conheço alguns casais assim, onde essa divisão se fez. Né? E Bebel, e quando é que a Olivia perdeu realmente o início, né, da nossa live, quando a gente estava falando da questão das crenças, que ainda tem muitas crenças limitantes, né, em relação a quem cuida do dinheiro ou na capacidade de cuidar do dinheiro. E quando você fala desse lugar de provedor e de cuidador, que foi o que eu estava falando no início, que se isso não muda junto, a mulher entra mais nesse papel também de assumir as suas finanças e o homem também entra mais no papel, né, de cuidar da família, vai ficar desigual. A mulher não vai, né, conseguir dar conta. E eu ainda acho que, infelizmente, o papel do provedor, ele ainda fica num lugar de destaque na família, independente de ser o homem ou a mulher, né? Como se tivesse mais valor você colocar dinheiro em casa do que você, sei lá, gerenciar. E, ok, dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tem que ser feito, mas tem que ser duas pessoas fazendo, né? E ainda cai mais sobre a mulher. Não é uma vitimização, é uma realidade. Isso é real. Está mudando, está, mas eu acho que ainda está muito longe de chegar ao que a gente gostaria e o que dá para ser uma coisa igualitária. Eu vou mas a gente tem aqui. Paty. Eu vou... Dá licença, Bel, só um minutinho. Tá. Eu vou jogar uma pimenta aqui agora. Né? Eu acho que os casamentos hoje tendem a ser mais simétricos. Antigamente, eles eram mais complementares. Mas, hoje, se uma mulher escolhe não trabalhar e ser mais complementar, ela vai ser vista de uma forma crítica. Ela não vai ser vista como alguém atual para o momento dela. Em nenhuma classe social. Nenhuma classe social. Eu acho que as mulheres já sofreram mais, hoje elas correm atrás porque tem uma demanda, tem um movimento de colocá-las no mercado de trabalho e delas se apropriarem para equilibrar um pouco mais essas funções e serem mais simétricos, tanto no cuidado dos filhos quanto no ganhar e poupar dinheiro. Eu acho que é uma coisa que está sendo trazida. Educação financeira hoje vai para as escolas. Tudo isso está se modificando. Agora, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para também não virar o pote ao contrário e ficar no mesmo lugar. Tá, então eu vou apimentar um pouquinho mais. Não é uma questão de prover ou não prover. Várias mulheres são provedoras e, no entanto, entregam dinheiro para os maridos porque eles é que entendem de investimento e o que tem que fazer com o dinheiro.
Uhum. Aí vai né? aquela crença limitante que eu falei de que a mulher, a própria mulher, né, fala isso. Eu não sei lidar com dinheiro, né? Eu não entendo nada sobre dinheiro, eu sou ruim de número, né? As próprias mulheres ainda se colocam nesse papel, né? Talvez por comodidade ou talvez um vitimismo, sei lá qual nome se dá, né? Esse É. lugar, né, vem das crenças. Eu acho que são crenças que limitam e vai causando. Quando eu Estou digo que a pensando mulher aqui, sofre mais do que o homem, a desculpa, só imagem deixa eu que falar. me veio, Ah, a imagem que me veio, assim, fantasiosa, de algum filme que eu vi há pouco tempo, eram as mulheres andando a cavalo com as duas pernas para o mesmo lado, depois as mulheres montando o cavalo assim, né? Antigamente as mulheres sentavam de lado, elas não podiam sentar assim no cavalo. Aí eu fico pensando assim, é como se a gente tivesse que se apropriar de que por você ganhar dinheiro e por você entender de dinheiro, você não é menos feminina e não é menos mulher. Eu acho que tem essa crença cultural. Mulher que entende de dinheiro é meio homem, não é muito feminina. O que vocês acham? Eu concordo, estava conversando esses dias rapidinho, né, com um amigo, e ele falando isso, como as mulheres assustam os homens, como as mulheres que trabalham, que são independentes, que ganham mais, então vale, né? Mas colocam suas ideias, assustam o homem médio, assustam, né? E geralmente ainda a grande maioria dos homens busca relações assimétricas. Né? Assim, você pode se divertir muito, ter muitas mulheres interessantes, é por admirá-las, mas para chegar junto, casar e tal, é o homem predominantemente, sem generalizações, óbvio. Mas, segundo ele, os homens ainda buscam uma simetria. E a mulher acaba também se essa coisa sedutora, ser cuidada. Ele cuida de mim, né? Ele ganha mais, ele cuida da gente, como sendo uma coisa própria do masculino. Tal. Então, tem esse jogo. Não sei agora se foi essa a sua pergunta, mas eu acho que assusta, eu acho que relacionamentos, acho que as mulheres que têm, concordo com o doutor Francisco, né? Acho que existe hoje um outro cenário, apesar da gente ter que frisar que ainda é um caminho que está sendo percorrido, isso não é vitimização, é reconhecer esse lugar, mas as mulheres que conseguem também pagam um preço por isso, né? Em muitas situações, de trazer essa relação mais simétrica que você está falando, ou até o contrário. Não sei se foi isso, Mônica. Está cortando um pouco a sua fala, Lívia. Está cortando um pouco. Eu acho, eu não me lembro direito da sua pergunta, Mônica, tanta coisa que a gente fala, mas... Não, se esse lugar da simetria, se é um lugar que ainda a gente tem medo de entrar, e os homens também não gostam muito desse lugar tão simétrico. Você fica meio... isso, foi isso que a Olivia falou, né? Estava picotando um pouco, mas foi exatamente isso que a Olivia trouxe. Né? Então, e eu acho que estamos no meio de um momento de mudança. Mas por que, assim, olhar para uma planilha para uma mulher é muito chato? Ela olha e diz, ai, que coisa chata. Para um homem, ele vai olhar para a planilha porque ele precisa do resultado daquele. Você adora, eu sei disso, Patrícia. Mas você não é o padrão. Eu não gosto. Então, pois é, assim, porque o resultado é um controle, não é controle do sentido só de controlar, não, mas é um autocontrole, é uma autonomia, é uma independência, é um lidar com a realidade. Às vezes ela não é nem tão favorável, às vezes ela é até mais favorável do que a gente está imaginando. Fala, você está falando uma coisa, Bebel, super importante, assim. A gente, eu não sei, eu acho que a gente é um pouco condicionada a cuidar e ser cuidada. Então, você ter uma independência financeira, você cuidar do seu dinheiro, é você ter uma independência, é você sair dessa relação complementar e entrar numa relação onde você é dona do seu nariz e responsável pelas suas coisas.
num certo sentido, o casamento precisa de algum grau de dependência, né? Precisa um grau de complementariedade. O casamento e qualquer parceria, né? Uhum. Nós estamos aqui porque nós somos, em alguns pontos, simétricas, em outros pontos, complementares. Você sabe coisa que eu não sei, a Olivia sabe, Patrícia, e por aí vai. No casamento, essa complementariedade é necessária. Essa complementariedade não pode infantilizar um ou o outro, né? Nem o pai não saber o que a criança come, nem a mãe não saber quanto é que eles gastam mensalmente. Então, esse é o desafio da gente encontrar alguma complementariedade, porque é necessária. Essa interdependência é que dá a liga de um casal. E essa interdependência sem tirar a autonomia de cada uma das partes. Então, o desafio da mulher hoje, né, no caso dos meus filhos, de vocês, das minhas netas, dos meus netos, inclusive, é o quanto que eu cuido, o quanto que eu dou autonomia. O quanto que eu cuido, o quanto que eu tenho autonomia. O quanto que eu sei me cuidar, o quanto que eu respeito a autonomia do outro. É um paradigma novo que a gente está entrando. E é novo, e a gente não sabe ainda como funcionar. Por isso que eu ainda acho, respondendo a pergunta da live, hoje as mulheres ainda sofrem mais por questões financeiras. Paty, antes de você falar, deixa eu só falar por as duas razões que eu acho, que eu estava querendo. Tem duas razões que eu acho que a mulher sofre mais. Uma, porque ela não gosta de olhar para essas coisas, é uma questão de prioridade mesmo. Acho que para ela lidar com educação, talvez, né? E, por outro lado, porque como esse não é um assunto que ele seja tratado na nossa sociedade de forma aberta e não sem preconceitos, a questão do dinheiro, ou seja, casou por dinheiro, casou por amor, o que tem nessa relação? É pacote fechado. Então, isso tudo é discutido. E, na verdade, não abertamente, né? Isso tudo não é discutido abertamente. E pode acontecer pode acontecer, não, acho que ainda acontece muito, pelo que eu vejo e pelas estatísticas que a gente viu aqui, que a mulher acaba tendo uma lei que não faz diferença dela, não a protege, digamos assim, e, no entanto, ela não se protege dentro de uma clareza do relacionamento e cuidando de si mesma também, não só cuidando dos outros. Deu para entender? Deu. Eu vou trazer, como a Mônica fala, uma pimenta para isso aqui, né? No meu capítulo lá do livro sobre isso, teve uma pesquisa realizada pelo Senado em 2017 sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, que apontava que 29% das mulheres que relatavam a questão financeira como principal motivação para permanecer em um relacionamento abusivo. E desse percentual, 32% já tinham sofrido violência doméstica. O que eu quero dizer com isso, e não sei se vocês concordam, não tem nenhuma pesquisa sobre isso, é o meu olhar. Das mulheres que eu vejo que decidem sair de um relacionamento, de um casamento, a maioria tem independência financeira. E isso sou eu, na minha visão, tá, gente? Não li isso em nenhum lugar. Então, quer dizer... Aí eu fiquei pensando, né, com meus bons. Um homem, tá? Independente financeiramente. Tem uma mulher lá, uma que é igual a ele e a outra que não é dependente financeiramente. As duas são iguais. Nessa relação de poder, eu não garanto que ele ia preferir a independente financeiramente. As duas são iguais, só que uma é dependente financeiramente, a outra é independente. Porque gera uma relação de poder do homem sobre a mulher e, né, os percentuais aqui de violência doméstica e de relacionamentos abusivos onde a mulher permanece na relação se dá por conta
da questão financeira. Vocês concordam com o que eu estou, né, elucubrando? Eu acho que essa escolha... Só um pouquinho, Olivia. Eu acho que essa escolha vai depender dos andares de cima da família desse homem. Se ele vem de uma família que tem mulheres autônomas, independentes, e ele é reativo a essa família, ele vai escolher uma mulher dependente para ser contra o status da vivência dele. Se ele é de uma família onde ele não é reativo e esse modelo feminino é um modelo de independência e autonomia, ele vai escolher a mulher independente, minha opinião. A Lucinha não concorda. Quem não concorda? Olha só, deixa eu só falar porque rapidinho, que eu acho que vai cair a ligação. Eu estou chegando aqui no fórum, vou até sair porque está cortando. Eu acho que eu estou sendo travada, não sei. Mas eu concordo, concordo com o que a Mônica falou, vai depender dos andares de cima da família dele, mas, de novo, considerando que tradicionalmente, culturalmente, os andares de cima vêm, né, de uma história de mulheres submissas, dependentes, geralmente esse é o padrão, né, assim, que a gente está acostumado. Então, acho que nesse exemplo que a Patrícia trouxe, claro, né, a mulher independente, ela é uma ameaça, ela pode não estar ali. Né? A mulher dependente não tem escolha, ela acaba ficando ali, né, na relação, que nem precisa ser abusiva, mas num casamento acomodado, num casamento, porque ela não tem escolha. Então, a mulher que tem escolha, ela assusta mais por isso. Por outro lado, a mulher que tem escolha e escolhe estar a seu lado é a que realmente, né, é o casamento, legítimo, né? É quando ele é uma escolha. Essa que é a grande coisa. Aquilo que te assusta, né, é aquilo que deve ser o diferencial. Porque eu posso não estar aqui, eu escolho estar aqui, e isso faz do nosso casamento, da nossa parceria, uma fortaleza. Quando eu não tenho essa escolha, essa parceria ela fica muito frágil, porque ela é uma falta de opção, né? Eu tô ali porque eu quero e não porque eu preciso, né, Olivia? Eu fico porque eu quero e não porque eu preciso. E isso tem outra legitimidade, outra qualidade de parceria, de relação. Comunhão. Claro. Pois é, aqui tem um comentário que as mulheres estão nessa posição. Vê se é isso, Bebel, que eu tenho que botar os óculos. Por que razão elas estão nessa posição? E aí a Lucinha responde, porque elas têm poder, é bom. Pois é, mas elas precisam descobrir que elas têm poder mais ou menos, né, na dependência. Mas elas têm poder na autonomia também. Elas têm mais liberdade. Mônica, eu acho que a Lucinha não quis responder o Francisco, não. Você acha? Quando ele falou respondeu isso? a pergunta de cima. Vê aí, Bebel. Por que as mulheres estão nessa posição? Por qual razão? Não, é importante questionar a origem da dependência financeira. As mulheres dependentes estão nessa posição por qual poder? Aí a Lucinha falou, ela tem poder. Tem poder em ser dependente? Você tem poder na dependência. A dependência cria um poder. A dependência traz uma obrigação do outro com você. Às vezes, o marido nem abandona, nem consegue sair. A dependência tem poder. A dependência tem muito poder. É verdade. Não tinha pensado por esse ângulo. Esse tema é um tema difícil porque fala de um Bebel, lugar, você está sem som. Ele fala de um lugar que, assim, qualquer mudança implica, como eu digo, numa obra, obra em casa. Eu estou fazendo obra em casa, estou vendo o caos que é. Fica tudo fora do lugar. Então, quando você faz uma mudança, você abre mão de algumas certezas que podem ser paralisantes, mas são certezas, então te dá uma pseudo-sensação de controle e passa por um lugar novo, onde, de alguma maneira, todo mundo tem que dar um passinho para o lado para também poder falar. E aí volta para o nosso tema principal aqui, o diálogo. É a única saída para você poder levantar esses temas,
o casal poder conversar sobre isso, se responsabilizar pela sua parte e buscar uma saída juntos, que vai tirar a mulher desse lugar com poder. Não é que ela não tenha poder, ela tem poder na fragilidade dela. Mas, assim, se a gente tirar do casal, vamos para o resto da família também. Então, a mulher, essa mulher que... resto da família e a sociedade, né? 90%, 80% do consumo é feito por mulheres, mais ou menos. Então, o marketing é muito direcionado para vender para as mulheres, inclusive no impulso. É quase que forçar o impulso. As mulheres têm que resistir mais ao marketing do que os homens, porque ele é direcionado para elas, é igual ao marketing direcionado para crianças, né? Então, ele captura esse consumo. A ideia é que capture. Se o bem feito, ele vai capturar esse consumo. Então, ela tem essa questão dela ser o foco do marketing, porque ela representa 80% do consumo na nossa sociedade. Por outro lado, ela é aquela pessoa que não pode ser egoísta, ela é a cuidadora ainda, ela é, quando com o dinheiro, uma provedora. Então, ela... não só com o marido, mas com seus filhos, tem que ter essa negociação. Eu me lembro da mãe de um amigo meu, e eu achei ela muito egoísta na época. Eu estava dizendo para ela assim, não, vou comprar um iPad novo para o meu filho, vou pegar o dele para mim. Porque ele, mais novo, pega tudo muito mais rápido do que eu, tá ótimo, ele vai aproveitar a tecnologia nova e a tecnologia antiga me atende. Ela vai dizer assim, o quê? De jeito nenhum, o iPad novo é para mim. Meu filho é o iPad que eu não uso mais, eu dou para o meu filho. E ela tinha toda razão. E, no entanto, na hora que eu ouvi isso a primeira vez, eu achei, nossa, que dureza, que egoísmo. O filho vai aproveitar muito mais do que ela. Não importa. É uma questão de onde você está dentro da família. Uma questão de hierarquia. Até de hierarquia mesmo. Você estimular a dependência te dá poder. Você acha Mas que é a muito dependência dos cruel filhos... você fazer isso, né? Aí a gente vai para uma Você questão não faz, moral, né, Mônica? você não faz isso maquiavelicamente, Patrícia. Você não faz isso maquiavelicamente. Você faz, e é isso que a gente está trazendo aqui. Você faz dentro de um viés cultural, de uma lente cultural, onde, de alguma maneira, a pessoa que se sacrifica ainda é valorizada. E a pessoa que se briga pelos seus direitos, muitas vezes é considerada egoísta. É um pouco isso que a Bebel está trazendo. A mulher pegar, ela está comprando, ficar com o melhor e dar. Outro dia eu fiz isso, fiquei morrendo de raiva de mim mesma. Eu tinha um carregador novinho de iPhone que eu estava guardando para quando Olivia, gente. Beijo. Beijo. Eu tinha um carregador novinho de iPhone. Vai lá, beijo. Obrigada pela participação. O tempo que você pôs. Beijo, boa sorte. Eu tinha um carregador novinho de iPhone que estava guardado para quando o meu carregador ficasse pior. Aí a minha neta, vó, vim numa festa, roubaram o meu carregador. Eu, na mesma hora, peguei o novo e dei para ela. Depois que eu dei para ela, eu falei, gente, por que eu não dei o meu usado para ela e peguei o novo para mim, né? Mas é automático. Essa coisa de você, essa generosidade atávica, maternal, é uma coisa que a gente tem que estar ligada para poder não se sentir antenado o tempo todo. Antenado o tempo todo. E eu acho que esse tipo de coisa que a mulher ainda não está tão antenada o tempo todo, não é tão natural para ela. E, gente, a gente pode voltar para trás, questões biológicas, questões da sociedade, questões da construção dos relacionamentos, de onde isso nasceu ou como isso se criou, tem várias teorias e vários ângulos de serem vistos, né? A preocupação mais aqui que a gente traz é como lidar com isso agora, né? Então, que a gente sabe que existe situações onde a mulher, quando não se apropria desse poder dela sobre as finanças dela, pode se fragilizar, né? E que, se for para ter todo tipo de contrato entre pessoas, eu acho válido, se ele for
de consciente, o mais consciente possível, vocês diriam aí, porque talvez a consciência total não exista. Posso Fala, dar um Paty. exemplo? Posso dar um exemplo aí puxando brasa para minha sardinha, né? Eu tenho uma paciente, ela é uma médica e ela me mandou uma mensagem que eu fiquei muito emocionada. Ela falou assim: Patrícia, esse ano vai ser o primeiro ano que eu vou acabar o ano sem dívidas. Sendo que ela é uma médica, ela ganha super bem, ela é solteira, ela não tem por que estar nessa posição. E o meu trabalho terapêutico com ela foi entender por que ela estava nesse lugar. A questão finanças para ela não era um lugar que ela olhava. Então, eu fui entrando por outros lugares, tipo, quais são as suas prioridades? O que faz você se sentir segura na vida? Aí ela falou, ter estabilidade. Só que ela não olhava para a questão financeira dela. Quando ela entendeu que a ansiedade dela, a depressão, vários comportamentos compulsivos dela vinham de um lugar de que ela precisava estar se sentindo segura e segurança financeira tinha a ver com isso, ela começou a olhar para esse lugar. E quando ela começou a olhar para esse lugar, as doenças emocionais dela começaram a melhorar, a ansiedade dela começou a melhorar, mas é um lugar que ela não fazia nem ideia. É muito louco isso, né? Como nessa questão financeira, a pessoa não tem nem ideia que aquilo pode estar sendo causadora, né? Pode estar sendo a causa de vários sintomas que ela nem sabe. E foi muito bonita essa construção dela, né? Dela conseguir ou chegar nesse vice-versa lugar. também, né, Patrícia? No que ela criou, ela começou a ver essa questão financeira também como um sintoma. E no que ela conseguiu tratar desse sintoma, ela conseguiu sair das causas que levavam a esse sintoma. Porque o gastar dinheiro ou não se controlar, talvez fosse uma fuga para depressão, uma fuga para outras situações. E no que ela olhou para aquilo, e eu acho que isso que é importante, de novo, né? O quanto que muitas mudanças de comportamento trazem conforto emocional de uma forma mais eficaz, mais saudável, mais produtiva e com mais a ação da própria pessoa em cima do seu processo, com menos dependência, porque volta de novo a essa questão. As mulheres sofrem mais por questões financeiras, porque muitas vezes as mulheres se colocam num lugar de dependência. Ou em um lugar mais frágil, né? De uma sustentação mais frágil. Você não combinou direito aquilo, né? Não, se você é frágil, você é dependente porque você é frágil, né? Ou você fica frágil porque é dependente. Os dois andam de mãozinha dada, assim. A fragilidade e a dependência. É verdade. Vocês acham que a mulher também tem uma tendência maior àquele eu mereço, depois a gente vê, vai dar tudo certo? Aquela... Nada melhor do que uma... São assim, estereótipos aqui, mas vou fazer uma comprinha que vai melhorar o meu humor. Eu sou daquela que não posso comprar mal-humorada e com problemas, sinceramente. Tem muita gente que... Se é privilégio do feminino ou se é um privilégio do homem moderno, homem em geral, homem lato sensu. Pessoa. Da pessoa moderna. Eu não acho que tem gênero isso não, Bebel. Obrigada. Acho que vai dar característica de cada um. Eu acho que é uma característica do momento que a gente vive, que o consumo dá que nem comer relaxa. Comprar relaxa também. Gastar dinheiro... Ana Cristina... São os prazeres imediatos, né? Eu me dou isso agora porque eu preciso desse prazer agora, né? Da comida, do comprar. Só que no longo prazo você recebe as consequências quando você faz isso deliberadamente. Mas ser o foco do marketing também bota na gente, a gente tem que ter essa consciência também para resistir mais ao marketing que é feito em cima da gente, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui antes da gente terminar, por conta de qualquer homem ou mulher, não importa, né? Foi colocado, muito bem colocado, né? Que nada custa dinheiro, tudo custa nosso tempo de vida.
né? Se você parar, o que está custando é o nosso tempo de vida. E o sustentar o glamour custa dinheiro, fingir ser o que não é custa uma fortuna, e viver de aparência pode custar sua vida. Então a gente tem que prestar muita atenção, se conhecer, e onde é que dinheiro não aceita desaforo. Essa era uma frase da minha sogra, uma das pessoas mais sábias que eu conheci com dinheiro, uma senhora muito independente, né? Ah, legal. Adorei esse tema, Bebel. Pois é, não, Hoje ele dá bem muitas lives, né? Porque se a gente for conversar aqui um dia, a gente quiser pensar na origem dessa divisão dentro dos casais, seja feminino, masculino, 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 feminino, feminino, mas quando a gente acaba criando divisões de tarefas e funções dentro dos casais, de onde vem isso, qual a necessidade? Mônica já falou muito disso hoje, né, Mônica? Eu gostei disso, que a gente precisa dessa complementariedade de alguma complementariedade para dar a liga, né? Não dá para todo mundo fazer bem todos os papéis. Então, eu acho não que é nenhum Gente, crime receber ir. seu dinheiro e pedir para o marido administrar um investimento, desde que não seja Você feito de saiba, forma que você né? perca o acesso, que você perca o poder, né? Não tem mal nenhum. São trocas de favores dentro de uma dupla, dentro de uma parceria que cabem essa troca de favores. Não pode ser uma coisa que infantilize. Não quero nem saber. Polarizada, né, Mônica? Não quero nem saber. A Mônica falou bem, eu tive uma cliente que assim, chamava o marido para explicar, porque ela não sabia explicar as questões financeiras dela. Então aí eu acho que a gente vai ter que encerrar. Mas aí eu estou a gente preocupada com a hora. Eu acho que esse tema, hoje, só para concluir aqui uma fala última, o que a gente precisa é olhar para a questão da interdependência e não a codependência. Sim. Boa. Então tá bom. Olha, a Mireza falou aqui, show hoje, foi bem picante. Esse assunto ele é picante, ele traz muitas questões ainda. Tá bom. Beijo para todas. Obrigada por vocês estarem aqui. Tchau, obrigada, meninas. gente. Beijos. Beijo. Até a próxima. Até quinta. Tchau. Até quinta. Até quinta. Beijo.